canal da gente. A gente curte você. Olá, estamos aqui em mais um Fale Mais Sobre Isso, um programa voltado ao universo da saúde, em especial da saúde mental. Eu sou Leonardo Abraão, psicólogo, palestrante e orientador vocacional. Hoje falaremos sobre um assunto que mexe com a cabeça, atiça a curiosidade de muitas pessoas, a questão da avaliação psicológica. Às vezes é solicitado a nós que passemos por um processo desse, né? Fazer uma avaliação psicológica, por exemplo, quando vai tirar a carteira de motorista. Você já passou por isso? Provavelmente sim. E hoje uma psicóloga vai nos ajudar a entender o que é isso, né? Avaliação psicológica. Quem é que está aqui conosco? É a Daiane Spirandelli Araújo. Ela é psicóloga clínica e tem trabalhado muito com avaliação psicológica. Daiane, muito obrigado por estar aqui, por ter aceito o convite, nos ajudar o telespectador a entender o que é avaliação psicológica. Eu que agradeço, Léo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Legal. Daiane, me explica uma coisa pra gente. Como é que começou a sua história em relação à psicologia? Como é que você, se tornou psicóloga? A história do seu trabalho como psicóloga? Sim. Durante a minha graduação, eu comecei a fazer um estágio com crianças especiais e eu fazia só esse atendimento. Eu trabalhava só com crianças com necessidades especiais. Diversos tipos, diversas síndromes, enfim. E dentro da graduação, ainda dentro do estágio. Isso, dentro do estágio, exatamente. Certo. E então, a partir dali, eu comecei a gostar, ter curiosidade a partir do ser humano, no sentido de... chegava uma pessoa com a mesma síndrome, por exemplo, uma criança que tinha autismo. Às vezes, a forma de intervenção com uma era diferente da forma de intervenção com a outra. E para isso era preciso fazer uma avaliação, é preciso estar ali olhando de perto quais são as potencialidades e quais são as dificuldades naquela criança, para ali poder montar um plano de intervenção para que fique coerente para ela, né? E isso foi me despertando muita curiosidade, foi me despertando muito interesse. Desde a graduação, então, a avaliação psicológica entra na sua vida como um recurso que ajuda a entender a especificidade de cada paciente, cada cliente. Com certeza. E aí, depois disso, seguindo a isso, eu encontrei a análise transacional, no qual eu sou especialista hoje, e tem sido a minha base para poder me orientar, para poder me guiar dentro das minhas avaliações, dentro daquilo, do que chega no consultório para mim. Então, a análise transacional é a abordagem com a qual você trabalha, a partir da qual você trabalha, inclusive, as avaliações. Isso, exatamente. É que eu uso tanto para o atendimento psicoterápico, quanto para a avaliação psicológica. E no início da sua carreira, propriamente dita, após a formação já, também a questão das crianças especiais e continuando essa questão da utilização das avaliações. Sim, com certeza. E de lá para cá nunca mais parou, né? Não, nunca mais eu parei. Competência, né? Competência e experiência, para nos ajudar a entender, né, esse universo da avaliação. Então vamos lá. A avaliação psicológica. O que seria uma avaliação psicológica? Qual que é a utilidade dela? Né? Quais são as indicações? A que ela atende? Para que ela serve? Inclusive, nós vamos falar também sobre os limites dela, certo? Sim. O que ela não atende e para que ela não serve, certo? O que é avaliação psicológica, Daiane? A avaliação psicológica, ela é um processo de coleta de dados, né? A pessoa chega e eu vou pesquisar, eu vou coletar o maior número de dados possíveis para poder dar uma devolutiva, para poder chegar num diagnóstico daquilo que é do perfil psicológico dela, do estado emocional dela, né? Certo. E aí... Quando você fala coleta de dados, porque antes você tinha dito que a avaliação ajuda a entender a especificidade de cada pessoa. Então ela, apesar de ser um recurso único, ela produz respostas as mais diferentes possíveis em relação a cada sujeito. Sim, uma das principais objetivos que a gente tem na avaliação psicológica é saber o porquê. O que eu estou avaliando?
para que aquela pessoa está sendo submetida a uma avaliação psicológica. Porque existem vários tipos de avaliação, como, por exemplo, você citou, para tirar a carteira de motorista, para um porte de arma, para uma entrevista de emprego, para uma vaga em um concurso, né, para uma cirurgia bariátrica, para orientação de carreira, e tudo isso. E o que a avaliação diria, ou ela serviria nesses casos, assim, de maneira geral? Avaliar o quê? Sim. Quando se tem um objetivo, você vai buscar aquilo. Por exemplo, eu quero um determinado cargo. Para que exerça aquele determinado cargo, eu preciso de algumas características. Sim. Por exemplo, um cargo de liderança. É preciso que a pessoa seja uma pessoa assertiva, que ela consiga se posicionar, que ela consiga escutar os demais, mas que tome posicionamentos, que não tenha dificuldade em tomar decisões. Então, esses são alguns dos critérios, alguns dos perfis que eu vou procurar, né? Sim. E aí quando a pessoa vem para avaliação, eu vou olhar, eu vou começar a buscar se ela está dentro, se ela atende, se ela está apta, exatamente, aquilo que eu estou buscando. Por isso que é importante a avaliação ter um objetivo, né? Você está buscando alguma coisa, você tem um porquê daquilo ali. Ela está vinculada a um porquê, né? Direcionada a um objetivo final. Sim, com certeza. Agora, quando as pessoas fazem avaliação, elas podem, por exemplo, no caso da busca de um determinado perfil ou determinadas aptidões para um determinado cargo, elas podem estar aptas ou não para aquele determinado cargo. Não significa que ela não seja apta a outras possibilidades, ou que ela não possa aprender, inclusive, a desenvolver essas características, né? Com certeza, Léo. Não significa que eu não tenha, o teste ele não tem a intenção da exclusão, de excluir aquilo. Ele vai me trazer algumas possibilidades e eu vou ver se eu consigo entrar naquilo ali, se eu atendo para aquilo lá. Não quer dizer que eu não seja. Por exemplo, se a pessoa vai passar para um determinado cargo, não quer dizer que ela não seja boa, que ela não tenha competência, que ela não seja inteligente, que ela não tenha um bom posicionamento, condições, né, e habilidades para estar ali. Mas para poder fazer, para poder ter alguma outra função. Mas às vezes para aquele determinado cargo é necessário, aquele perfil dela não atende aquilo ali. Ou naquele momento? Ou naquele momento, exatamente. Em função de uma condição da vida dela, etc. Com certeza. Com certeza. No entanto, Léo, quando a gente vai ser feita a avaliação psicológica, nós podemos fazer uma retestagem. Por quê? Porque existem diversos fatores que influenciam no processo avaliativo. Nós vamos falar mais sobre isso no próximo bloco, porque esse aqui está encerrando e eu quero saber sobre isso, a retestagem, né? Isso. É quase uma repescagem. Com certeza. A gente volta continuando falando sobre avaliação psicológica. Um momento só, fica aí.